Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal que são as plantas amigas dos animais de estimação, amigas das crianças, plantas inofensivas, plantas paz e amor, plantas que não vão causar nenhum problema se acidentalmente ingeridas por pessoas que vocês gostam muito, né? Crianças ou os nossos amados animaizinhos de estimação. Mas antes, eu tenho um pedido muito importante para fazer para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal da Espanhol Plantas. Clica ali no botãozinho se inscrever e participe do canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. E agora, voltando aqui para as plantas amigas dos animais e das crianças, eu vou mostrar 14 plantas, 10 mais 4, 14 plantas que vocês podem cultivar aí tranquilamente. Todo mundo sabe que os animais de estimação, o gato, o cachorro, o papagaio, o periquito, a calopsita, até tartaruga. Eu já tive tartaruga que comeu as minhas plantas. Jabuti são danadinhos. Até as tartarugas. Todos os animais de estimação e também as crianças curiosas podem, né, mexer, conhecer, né? Essa planta que vocês estão cultivando como um elemento decorativo na casa de vocês, a criança pode colocar uma flor na boca, o jabuti pode morder uma folha, o gato pode morder, lamber, se esfregar em uma planta, o cachorrinho pode cavocar e também mastigar, engolir essa planta. E existem plantas perigosas, plantas muito tóxicas. Aliás, se você quer conhecer algumas plantas tóxicas, assiste aí o nosso vídeo no canal da Espanhol Plantas sobre essas plantas tóxicas. Nós temos um vídeo bem interessante aí para vocês. Mas hoje eu não vou falar do Comigo Ninguém Pode, eu não vou falar da espada de São Jorge, eu não vou falar sobre nenhuma planta tóxica. Hoje eu vou falar sobre as plantas que não são tóxicas, que vocês podem cultivar aí sem medo, tá bom? A primeira delas, deixa eu pegar aqui. É uma folhagem belíssima, belíssima, que são as marantas e calateias, ó. Todas elas vocês podem cultivar sem medo na casa de vocês. São plantas que são inofensivas, não são tóxicas, não possuem folhas que causam alergia caso encoste, tá? Não tem espinhos e são plantas paz e amor. Podem cultivar sem medo as marantas, calateias, senantes, toda a família botânica marantáceae, tá bom? Todas elas são inofensivas e vocês podem cultivar aí na casa de vocês, sempre em um local bem iluminado, longe do sol forte e de preferência com umidade. Assim elas ficam maravilhosas, elas não gostam de local muito seco não, hein? E ar-condicionado é inimigo mortal dessa planta, tá? Saindo aqui das marantas, das calateias, do senante, olha só. Uma outra planta muito popular, né? É a violeta africana. Aliás, a violeta africana, ela está na lista top 3 das flores mais populares do mundo. Olha só que legal. Aliás, eu tenho as 3 hoje aqui na mesa. Olha só que legal, gente. As 3 flores mais populares e mais famosas no mundo, elas não são tóxicas. E a terceira colocada nessa lista é a violeta africana. Uma flor muito bonita que veio lá das regiões montanhosas da Tanzânia, lá na África, né? Para conquistar o mundo todo, né? Uma planta acessível, uma planta barata, uma planta de cultivo muito fácil. Aliás, convido vocês para assistirem o nosso vídeo sobre violetas africanas. Procura aí no canal, você vai adorar. Então tá aí, ó, um exemplo de uma flor que não é tóxica e que vocês podem cultivar tranquilamente aí na sua casa. Vamos para a terceira planta? A terceira planta inofensível é a nossa querida fitônia. Olha só que folhagem linda, uma planta de pequeno porte,
uma folhagem muito bonita, ideal para terrários, mini jardins, locais com um espaço mais restrito, onde você não pode ter uma planta muito grande, ou até mesmo no jardim, bordaduras de caminhos, canteiros mais sombreados e úmidos, a Fitônia vai muito bem nesses locais. Olha só, mais um exemplo de uma planta inofensiva e que vocês podem cultivar aí na casa de vocês. Só não exponham ela no sol pleno, ela não gosta de sol. Existem diversas cores de fitônias, uma mais linda que a outra, uma planta segura para vocês cultivarem aí na casa de vocês. Saindo da fitônia, outra planta inofensiva é o manjericão. O manjericão vocês podem cultivar tranquilamente, uma planta aromática, perfumada, gostosa aí para ter como uma plantinha da horta. E se alguém ingerir um animalzinho de estimação, uma criança, não tem problema, tá? Aliás, preciso só fazer uma observação. O manjericão, ele atrai abelhas, né? Se você não quer correr o risco de uma abelhinha picar a sua criança, o seu sobrinho, seu afilhado, o filho do vizinho, ou até mesmo o seu animalzinho de estimação, uma dica. Quando o manjericão começar a iniciar a floração, ó, estão vendo aqui, ó, a floração dele? Vocês vêm com a ponta dos dedos e fazem uma poda de beliscão. Vocês tiram a pontinha do manjericão, tá? Tirou a pontinha dele e assim, através dessa poda de beliscão, vocês evitam que a planta produza flores. As folhas não tem problema, são aromáticas, perfumadas, não é uma planta tóxica, mas eu preciso fazer essa observação em relação à abelha, tá? Então, se você não quer correr esse risco, pode tirar. Gente, mas não esqueçam, é muito importante, vocês não fazem ideia. Mas se você não tem nenhum problema com a abelha, deixa a planta florescer, deixa a planta ser feliz e cumprir o papel dela na natureza, que é também fornecer alimento para outros seres vivos, tá bom? Não esqueça, mas tem crianças que são alérgicas à abelha, né? Tem animaizinhos que são alérgicos e com uma simples poda de beliscão, vocês podem continuar tendo o manjericão, mas evitando que as abelhas se aproximem da sua casa, tá? Eu amo abelha, mas quem tem criança tem que cuidar, né, gente? Que pode causar algum problema. Saindo do manjericão, agora vem para a rainha das plantas tropicais, do jardim tropical, que são as bromélias. Bromélias você pode cultivar tranquilamente na sua casa, elas não são plantas tóxicas, não tem perigo. Só uma observação, algumas bromélias possuem alguns espinhos, algumas serrilhas que podem causar, né, algum ferimento, algum arranhão em um bebezinho, em uma criança que está engatinhando, aprendendo a andar, tá? Observem isso. Mas algumas espécies, ó, olha essa neuregélia aqui, gente. Essa neuregélia, ela não tem nada de serrilha, lisinho, ó, encostar não causa nenhum ferimento. Já essa outra neuregélia, olha só, vamos ver se o câmera consegue pegar. Ó, eu vou até colocar minha mão aqui no fundo. Está saindo? Os espinhos aqui, ó. Essa neuregélia, por exemplo, ela já tem uns espinhozinhos aqui, uma serrilhazinha na folha, que dependendo da criança, aquela pele muito fininha, né, pode causar um arranhão. Isso não é considerado uma toxicidade, mas já estou aproveitando já essa oportunidade para lembrar vocês que as plantas, dependendo do tipo de planta, ela pode causar algum tipo de ferimento, né? Então, essa bromélia, dependendo da espécie ou da variedade, ela pode ter algum espinho que causa um arranhão, uma alergia, tá? Mas, se ingerida, não tem problema. Aliás, eu até vou contar uma curiosidade para vocês. As bromélias, elas já fazem parte já da minha paixão desde criança, porque foi a bromélia a primeira planta que eu iniciei uma coleção aos 7 anos de idade. Eu era criança, eu já estava colecionando bromélias, né? E como eu tinha uma grande quantidade de bromélias no meu jardim, nós tínhamos um cachorro, e ele já faleceu há muito tempo atrás, um pastor alemão, e ele costumava a tomar a água do tanque das bromélias, essa água aqui reservada aqui na roseta
da bromélia, e no momento que acabava a água, ele queria mais essa água, e ele puxava as folhas da bromélia, despetalava minhas bromélias todas em busca de mais água. Gente do céu, ele aprontou o danadinho, hein? Mas resumindo, ó, plantas inofensivas, plantas que não são tóxicas e que vocês podem cultivar tranquilamente. E por falar em cachorro, aqui na Espanhol Plantas, nós temos uma mascote que vive aprontando nos bastidores dos vídeos. Olha só, ei Hanna, vem cá, ó, essa é a Hanna Espanhol. Hanna, dá um oi aí pro pessoal, ó. A Hanna, ela quer dar beijo, ó. Pronto, Hanna, já deu o beijo. Às vezes ela come passarinho e ela fica com um bafo de passarinho, né, Hanna? Hã? Tá tímida. Ah, não, ela me lambeu na boca. Nossa, por essa eu não esperava, gente. Levei uma lambida. Sorte que ela não me comeu passarinho hoje, porque às vezes ela tá com um bafo de carniça. Deus me livre. Mas por que eu tô falando aqui da Hanna? A Hanna, ela vive comendo as plantas utilizadas aí nos vídeos. Tá vendo todos esses vídeos que vocês assistem aqui no canal da Espanhol Plantas? Boa parte deles a Hanna já aprontou, tá? A Hanna come planta, a Hanna come adubo, a Hanna come as ferramentas, ela rói o regador, rói os vasos, derruba o tripé com a câmera, derruba celular, pula nas pessoas. A Hanna vive aprontando aqui, tá? Mas a gente ama os animais. E por falar em amar animais, amar as crianças, vamos agora para a sexta espécie inofensiva, amiga dos pets e das crianças. Qual? Gente, tem tanta opção aqui. Vamos falar sobre a rosa, ó. A rosa também é uma planta inofensiva, uma planta que não é tóxica. Aliás, as flores da rosa são comestíveis, né? É uma planta que é utilizada, inclusive, para fazer geleia, né? E aí, contem aí nos comentários, vocês sabiam que dá para fazer geleia da flor de rosa? Então, a rosa não é tóxica, podem cultivar sem medo, mas como eu comentei nas bromélias, as rosas podem possuir espinhos. Tem variedade sem espinho, mas a maioria possui espinhos. Então, apesar dela não ser tóxica, pode causar algum acidente se manuseada por uma criança, por exemplo, tá bom? Então fiquem espertos em relação a isso, mas toxicidade a planta não tem. Lembra que eu comentei a lista top 3 das flores mais famosas do mundo? Aqui nós temos a violeta africana, temos a roseira e uma outra flor que tá nessa lista aí das 3 mais famosas são as orquídeas. Eu só não vou pegar ela aqui, aliás, vou pegar ela assim, vai. É que eu tenho medo de derrubar as outras plantas, porque a mesa tá lotada, né, de planta. Olha só, as orquídeas vocês podem cultivar tranquilamente na casa de vocês, não são tóxicas, são plantas inofensivas, tá? Plantas amigas, podem cultivar sem medo as orquídeas, usem e abusem dessa joia da natureza aí na casa de vocês. Lógico, sempre respeitando a luminosidade correta para cada espécie. Phalaenopsis, por exemplo, adoram locais muito iluminados, só que sem a incidência direta de sol, que pode queimar as folhas e prejudicar muito a floração, tá? Cuidado com o sol forte na Phalaenopsis, ela gosta de claridade e umidade moderada, tá bom? Então, cultivem aí Phalaenopsis sem medo, porque se uma criancinha, um animalzinho colocar a flor na boca, não vai ter problema, tá? Ó, opa, encaixei aqui. E agora falei, já incluí a orquídea, então já falamos de 7 plantas, mas tem mais 7, né? Vou acelerar aqui, ó. Temos as trapoerabas, ó. Podem cultivar trapoerabas sem medo no jardim de vocês, ó, tá? Trapoerabas, também conhecidas como Tradescância, toda essa família botânica aqui, ó, tá? Família botânica Comelináceae, ela é inofensiva, podem cultivar sem medo, tá? Olha só que lindas, né? Plantas muito bonitas, plantas muito utilizadas para locais sem a incidência direta de sol no jardim, né? Algumas até se adaptam no sol, algumas trapoerabas, né? Outras só em ambientes bem iluminados, só que todas são inofensivas, tá? Podem cultivar sem medo. E por falar em jardim,
eu não poderia deixar de falar das alpíneas. Olha só, a alpínia é a 9ª espécie não tóxica que vocês podem cultivar no jardim, em vasos. Aliás, para quem não sabe, a alpínia, ela é uma prima do gengibre. O gengibre tão famoso na culinária e na fitoterapia, né? Nas plantas medicinais. A alpínia, cultive aí sem medo. A alpínia variegata, ela precisa de um período de sol para manter o colorido da folhagem. Ou durante toda a manhã ou durante toda a tarde, tá? E ela pode ser cultivada em vaso sem problema nenhum. Saindo da alpínia, agora nós vamos para as palmeiras. Todas as palmeiras, cultivem sem medo aí na sua casa. Aqui nós temos a palmeirinha camedória, palmeira raps, também chamada de palmeira ráfia. Todas elas vocês podem cultivar sem medo. Aliás, como eu fiz a observação nas bromélias e na roseira, algumas espécies de palmeiras podem possuir espinhos, né? Que podem ferir uma criança ou um animalzinho, como, por exemplo, a fênix, as licualas. Então fiquem atentos só em relação aos espinhos, mas em relação à toxicidade, planta amiga, planta inofensiva e que vocês podem cultivar tranquilamente aí na casa de vocês, tá? Saindo da palmeira, agora nós temos a 11ª planta, que é o clorofito. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Nossa, tem que fazer alongamento, Murilo. Olha só, o clorofito, uma planta também inofensiva, que vocês podem cultivar aí tranquilamente. Como planta pendente, aliás, ele como pendente, ele fica muito bonito, né? Porque nas hastes florais, ele produz esse monte de brotações que formam uma cascata no seu jardim. Ele é muito bonito, muito explorado fora do Brasil. Por aqui, ele ainda não pegou como planta pendente, mas vale a pena, ó. Planta maravilhosa para cultivar no jardim, como planta pendente, em jardim vertical, em locais bem iluminados. E se pegar um pouquinho de sol durante um período, ou durante a manhã ou durante a tarde, ele fica ainda mais bonito. Mas se não pegar, na meia sombra ele também se desenvolve, tá bom? Podem plantar aí clorofito sem medo, tá bom? Saindo do clorofito, opa, deixa eu colocar ele aqui. Uma outra plantinha segura que vocês podem cultivar aí é o tostão, a Calísia repens. Olha só, aliás, a Calísia, né, também chamada popularmente como tostão, ela é prima da Tradescância, tá? Uma planta inofensiva e que eu resolvi dar um destaque porque ela é uma planta muito popular. E tem pessoas que ficam em dúvida se é ou não é tóxica. Não é tóxica, tá? Podem cultivar sem medo aí na sua casa. E é uma planta barata, uma planta acessível, e como ela tem um porte mais compacto, vocês podem comprar vasinhos menores que se encaixa em qualquer cantinho aí da sua casa, até na mesa de escritório. E como ela é uma planta que se adapta em pequenos vasos, né? Em vasos maiores ela cresce mais. Em vasos menores, ela pode ficar com esse formato mais compacto, durando um certo tempo aí como um elemento decorativo na sua casa. Se alguma criancinha ou animal pegar um pedacinho e colocar na boca, não vai ter problema em relação à intoxicação, tá bom? E saindo aqui do tostão, nós vamos falar sobre uma outra planta de jardim que está conquistando os vasos, como uma planta ornamental, que é a bananeira zebra. Nossa, mãe, eu acho que eu não vou conseguir pegar ela, não. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Pera aí um pouquinho. Vídeo é assim, ó. Vocês estão aí na casa de vocês acompanhando o meu esforço aqui, ó. A bananeira zebra, também conhecida como Musa sumatrana ou Musa acuminata, né? É uma bananeira muito ornamental, bonita, com essas folhas arroxeadas, né? Folhas verdes manchadas de roxo, né? Olha só. Muito bonita, muito ornamental, e uma planta que vocês podem cultivar sem medo na casa de vocês, né? Aliás, a folha da banana é muito utilizada no preparo de vários tipos de alimento. Ela é utilizada para assar, né? Várias
comidas, inclusive os indígenas utilizam as folhas da bananeira, o cacho da bananeira, o coração da banana é comestível, as frutas são comestíveis, podem cultivar aí sem medo que essa planta não vai causar nenhum problema e vai trazer um toque tropical bem diferenciado aí no jardim de vocês, ou até mesmo em ambientes internos, desde que ela fique próximo da janela, próximo da porta de vidro, em ambiente que pega bastante luminosidade. Em vaso, gente, ela fica muito bonita. Aliás, olhem só essas minhas fotos dessa banana em vaso. Ah, vale a pena mostrar essa foto, hein? Olha só que legal. E para encerrar, só deixa até aqui, ó, dar uma arrumada para a mesa ficar bonita, né? Para vocês, olha só. Opa! Ah, é tostão, a fitônia ficou muito escondida, tadinha. E para encerrar, agora chegou a vez das peperômias. As peperômias são plantas inofensivas. Vou cultivar. Podem cultivar sem medo na casa de vocês. Essa peperômia pendente, né? Peperômia scandens variegata, é maravilhosa, todas elas são inofensivas. E para quem não sabe, essa peperômia aqui é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. As folhas têm um sabor levemente apimentado que vocês podem utilizar aí na salada e no preparo de vários pratos. A peperômia é prima da pimenta do reino, né, da Piper nigrum, olha só. Então é uma planta comestível, uma planta segura, que se algum animalzinho de estimação, uma criança, colocar na boca, não vai causar nenhum acidente. E por falar em acidente, pessoal, se um dia alguma criança, um animalzinho de estimação colocar uma planta que vocês não têm certeza se é tóxica ou não, ou tiver alguma reação com a ingestão ou toque em uma planta, toque porque algumas plantas são urticantes, né? Como a própria urtiga, por exemplo, plantas com espinhos. Então, se um dia tiver algum problema em relação à ingestão de alguma planta ou algum acidente, não pensem 3 vezes, hein? Levem a criança no médico, levem o animalzinho de estimação num veterinário. Não tentem medicar em casa, tratar em casa, que pode ser perigoso. Procure a ajuda de um profissional, tá bom? Mas a internet tá aí. Hoje em dia, através da internet, a gente consegue consultar fichas técnicas para verificar se a planta é tóxica ou não, mas hoje consegui passar 14 plantas para vocês cultivarem aí sem medo. E não esqueça, gente, de dar o joinha aí, ó, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês. Toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. E por favor, não esqueçam de clicar ali em se inscrever e entrem para o canal da Espanhol Plantas. Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição, tá bom? Um beijão com cheiro de rana, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!